Bem, pessoal, voltamos aqui agora para fazer uma recapitulação do que foi explanado. Então, diante desse quadro, poderemos fazer uma sintetização daquilo que foi dito e foi mostrado. Primeiramente, nós na liquidação nós temos que observar e analisar a sentença e os acórdãos existentes no processo. Então, daí para ver as obrigações que tem, tanto a obrigação de fazer quanto a obrigação de pagar. Se houver obrigações de fazer, essas obrigações no despacho de liquidação deverão constar no início para que seja cumprida a parte, e aí o processo poderá tanto seguir depois para a liquidação, realmente para o contador para fazer o cálculo, ou concomitantemente essas obrigações, que normalmente são registros na CTPS, liberação de FGTS, seguro-desemprego, certo? Obrigações de fazer que tem lá na sentença. Daí então, após analisada a sentença e o acordo e fixado o trânsito em julgado da sentença, inicia-se o fluxo de liquidação, ou se a sentença for líquida, inicia-se o fluxo de execução. Ou se for um acordo descumprido, também inicia-se o fluxo de execução, como a gente viu. Se a sentença foi ilíquida, então vamos para a fase de liquidação. Vamos, de fato, iniciar. Com o despacho, inicia-se no ícone, como vocês viram, a liquidação. A barra superior do processo de menu, a barra de menu, ela muda para a cor verde, que antes era azul, muda para a cor verde. E daí segue o processo para o fluxo de conclusão ao juiz, despacho, para que o juiz possa determinar a contadoria, a feitura do cálculo, ou nomear um perito contador para tanto. Após a contadoria, e daí o processo, depois de o juiz assinar o despacho, o processo seguirá para o fluxo de cumprimento de providências, onde será identificado lá com o chip, aguardando a contadoria, e identificado o contador, e ainda auxiliado pelo GIGS, e registrada essa obrigação no GIGS para efeito de controle de prazo interno dentro do fluxo de cumprimento de providências. Então, feito isso, o contador fez o cálculo, terminou o cálculo, ou o perito contador, as partes serão intimadas para a impugnação em 8 dias. Relembrando, em 8 dias, se for necessário intimar o INSS em razão do valor da contribuição previdenciária ser superior a R$20 mil, conforme prescreve lá a portaria 582 da Previdência Social, então será intimado o INSS para impugnação em 10 dias. E se houver fazenda pública no polo, a fazenda pública será intimada para impugnação em 16 dias, porque é o dobro em razão do artigo 183 do CPC. Agora, lembrando-nos ainda que é prazo preclusivo. Se as partes silenciarem sobre o cálculo e não impugnarem os cálculos nesta fase, depois, na fase de execução, elas, por meio de embargos à execução ou impugnação à sentença de liquidação, elas não poderão mais atacar os cálculos, porque essa fase é preclusiva. Essa intimação da manifestação nesse prazo, essa manifestação ela impõe um prazo preclusivo. Se não se manifestar, depois não poderá atacar esses cálculos. Agora, se as partes impugnarem os cálculos, e daí será proferida uma decisão de homologação dos cálculos decidindo a impugnação, e daí eu relembro a vocês que impugnação é diferente de impugnação à sentença de liquidação. A impugnação à sentença de liquidação é um incidente da fase de execução, mas que está disponível no PJE, no fluxo de liquidação, e às vezes as partes se equivocam. Mas se houver esse equívoco, é possível a vara ajustar a movimentação na timeline, mudando o nome de impugnação à sentença de liquidação para o tipo. Impugnação à sentença de liquidação para impugnação apenas. E daí a decisão resolverá a fase de liquidação. Coisa que, se não for feito isso, o julgamento é que resolve a impugnação à sentença de liquidação. Então, para que fique claro, como já foi exposto antes, se resolve dessa forma.
A união será intimada para 10 dias, no caso a união, o INSS, que é a Procuradoria do INSS, e daqui nós vemos que o juiz decide as impugnações e homologa a conta. Após homologada a conta, dessa decisão é dada ciência às partes, só que essa decisão é interlocutória e não há recurso no momento para ela, apenas quando for nos embargos à execução ou na impugnação à sentença de liquidação. Neste momento, o juiz poderá também, se entender assim, aplicar o artigo 513 do CPC, intimar e citar o réu para pagar o débito via advogado. Se ele entender diferente, ele vai seguir o que prescreve o artigo 880 da CLT, que é expedir o mandado de citação, para que o réu pague em 48 horas. Pronto, nesse momento aqui, nós já entramos na fase de execução, apenas por um efeito de complementação e de antecipação do próximo curso a ser apresentado. Então, o réu aqui já foi citado. Houve a garantia do juízo, ou por penhora de bens, de dinheiro, ou o que seja, ou por a oferta do próprio réu em garantir o juiz espontaneamente com algum bem, que ele tem um prazo, ele pode fazer isso, de acordo com o artigo 884 da CLT, e decorridos em 5 dias da garantia do bem, ele pode fazer os embargos à execução. Ele pode embargar a execução e daí ele pode voltar a atacar a matéria do processo, inclusive os cálculos, se ele impugnou na fase de liquidação. Como eu disse, se ele não impugnou o cálculo na fase de liquidação, ele não poderá mais atacar esses cálculos nos embargos à execução, só as outras matérias do processo, da sentença. Neste momento também, o exequente, ele pode apresentar impugnação à sentença de liquidação, se ele discordar do que foi homologado pelo juiz. Então ele pode fazer essa impugnação, e daí o juiz vai proferir um julgamento resolvendo os embargos à execução e as impugnações dos cálculos, que nesse caso tanto pode ter havido impugnação pelo exequente, os embargos pelo executado e também impugnação pela União, no caso o INSS, em relação às contribuições previdenciárias, ou então da Fazenda Pública, se tiver parte se fizer parte também do POR. Então, nesse caso, o juiz vai proferir a sentença de embargos e sentença de impugnação. Numa mesma sentença, resolverá tudo. Dessa sentença, evidentemente, cabe recurso, que é o agravo de petição, para poder encaminhar a sentença à apreciação da instância superior, que no caso é o TRT. Então, por agora é isso. Depois dessa recapitulação, nós vamos ver agora com o colega Alain a parte ainda de curiosidades, parte de juros e atualização monetária e mais algumas curiosidades sobre a fase de liquidação. Desde já eu agradeço e muito obrigado a vocês. Com certeza espero encontrá-los novamente e que vocês possam apontar e avaliar o curso e daí a gente poder proporcionar melhorias, como deve ser, como o trabalho que a Escola Judicial vem prestando aqui, a quem inclusive também agradecemos a Escola Judicial e ao TRT pela possibilidade de elaborar esse curso e de apresentar para vocês. Então fico desde já um grande abraço para todos e que Deus abençoe a todos e que possamos viver na paz que só o Senhor pode dar.